Sua salvação está em risco. Até onde você permitiria que Deus atuasse para te resgatar? Com Nabucodonosor, Deus foi até o extremo. Mas funcionou. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lá Mesmo, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. O nosso abraço de hoje vai para a base Geração Maravilhosa de Vitória da Conquista, Bahia. E a base Anjos do Éden Team de Cascavel, Paraná. Se você ainda não se inscreveu nesse vídeo, corre aqui embaixo e já clica no botão de se inscrever. Aproveite, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. A gente gosta muito de interagir com vocês. E se você já é inscrito, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. E agora, vamos ao vídeo. Teste de humildade. Até agora nós vimos os hebreus passando por testes. Aconteceu na corte do rei, aconteceu diante da estátua, mas agora chegou a vez de Nabucodonosor passar por um teste. Ele basicamente pediu licença no 4º capítulo do livro para relatar a história que aconteceu com ele mesmo, para que essa história ficasse conhecida no mundo inteiro. E tudo começou com um sonho de novo. Sonho Nabucodonosor, Nabucodonosor, sonho. Parece que tinha uma relação muito forte aí. E Deus sabia como chamar a atenção do rei. Nabucodonosor ficou muito assustado e aterrorizado com esse sonho. Ele então chamou os sábios, os adivinhos, os astrólogos e contou os mínimos detalhes do sonho para eles. Mas mesmo assim, eles não conseguiram interpretar. Será que eles tinham alguma coisa de sabedoria mesmo? Parece que não acertavam uma. Eu acho que até a gente, Matheus, conseguiria, porque estava muito fácil dessa vez, né? Ele então mandou chamar quem poderia resolver a situação. Acho que o rei estava de boa, né? Porque dessa vez não mandou matar ninguém e mandou que trouxessem logo Daniel. E Daniel então se apresentou ao rei e perguntou: Ó rei, como pode ser útil? Daniel, eu tive um sonho. Mas de novo. Mas dessa vez, Daniel, eu me lembro de cada detalhe do sonho. Isso é novo. Eu sonhei com uma árvore muito grande que estava no centro da terra. E ela cresceu e alcançou os céus. E os seus galhos, eles davam sombra, proteção e abrigo para os animais. Mas o que realmente me deixou preocupado é porque de repente veio um ser celestial e ele deu uma ordem que aquela árvore ela deveria ser cortada e deveria ser deixado apenas o tronco. E isso me deixou muito preocupado, Daniel, porque ele ainda disse que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 tempos terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Por isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Daniel, esse foi o sonho. Quando Daniel ouviu o sonho, ele ficou muito chateado e preocupado. O rei tinha sido tão bom para ele até aquele momento. Como ele poderia dizer o significado desse sonho? Percebendo a situação de Daniel, Nabucodonosor disse para ele: Daniel, eu confio em você, fique tranquilo, eu sei que você tem o Espírito do Deus Santo. E outra, eu já dominei o mundo, vai ser um sonho que vai me derrubar. Então, né? Daniel possivelmente pediu ajuda e sabedoria dos céus para saber como dar essa notícia para o rei. Ele então disse: Rei, eu queria muito que esses acontecimentos fossem para os seus inimigos, mas essa árvore grande que crescia até os céus és tu, ó rei. Agora foi a vez de Nabucodonosor pensar: parece que eu já ouvi isso. Daniel, então, com toda sinceridade e coragem, começou a recontar o sonho e dar também a interpretação. Resumindo, aquela grande árvore que representava o poder de Nabucodonosor era uma forma de mostrar que Deus havia dado aquele poder a ele. E ele tinha uma obrigação de cuidar realmente de todos aqueles que Deus havia dado domínio a ele. Daniel, ao explicar o sonho, contou que Nabucodonosor acabaria passando 7 períodos vivendo com os animais, comendo o capim como boi, mas ele omitiu a parte mais dolorosa, onde ele dizia que o coração dele, a mente do rei, se tornaria como de um animal, ou seja, ele perderia a razão, ele se tornaria como se fosse um monstro. Depois de ouvir a interpretação ali, e inclusive com a conclusão dizendo que quando ele reconhecesse a soberania de Deus e que Deus que colocava as pessoas no poder, ele voltaria, ele seria restabelecido à sua posição de rei. É interessante como Daniel, ele apela ao rei e ele diz: ó rei,
mude as suas atitudes, mude o seu comportamento, cuide dos necessitados, porque esse castigo, ele pode inclusive ser adiado e talvez nem aconteça. Nabucodonosor deve ter agradecido a Daniel, mas olha só o que o livro Os Ungidos nos fala. Por algum tempo, o conselho do profeta causou forte influência sobre Nabucodonosor. No entanto, o egoísmo e a ambição ainda estavam vivos no coração do rei. Não demorou muito e esses traços voltaram a aparecer. Seu governo, que até então tinha sido bastante justo e misericordioso, tornou-se opressor. Ele usou os talentos que recebeu de Deus para se exaltar, colocando-os acima do Deus que tinha lhe dado vida e poder. Deus adiou o juízo por alguns meses, mas em vez de se arrepender diante da misericórdia de Deus em adiar o castigo, o rei ficou ainda mais orgulhoso, até que deixou de acreditar na interpretação do sonho e a rir do medo que sentia anteriormente. Apenas 12 meses haviam se passado quando Nabucodonosor estava caminhando por seu palácio e pensando com orgulho sobre seu poder como rei e sobre seu sucesso como construtor. Então ele exclamou: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Enquanto as palavras ainda estavam saindo cheias de orgulho de seus lábios, uma voz do céu anunciou que o tempo indicado por Deus havia chegado. E naquele mesmo momento, Nabucodonosor perdeu sua sanidade mental e começou a se comportar como um animal. Ele não teve mais condições de ser rei. Os seus súditos tinham medo dele e ele foi humilhado diante das nações. Os seus cabelos cresceram como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Imagine, num período de 7 anos. Mas passado esse tempo, Deus trouxe a razão de volta à mente de Nabucodonosor e ele então olhou para os céus e reconheceu a soberania de Deus. E esse é o texto-chave da lição desta semana, quando Nabucodonosor diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriu. O castigo de Deus, ele nunca vem sem um propósito justo. Pela humilhação ali de Nabucodonosor, ele foi restaurado e ele então pôde viver os planos de Deus para a vida dele. A primeira lição: em qual lugar Deus está na sua vida? Você lembra daquele hino, se ele não for o primeiro? Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, tudo o resto é apenas uma ilusão. Ele é quem nos sustenta, quem nos dá tudo. Sem Deus, somos apenas pó. A segunda lição: as aflições que Deus permite que venham à nossa vida são sempre para o nosso bem. Lembra da pergunta que nós fizemos no início? Até que ponto você está disposto a permitir que Deus atue na sua vida para trazer a salvação até você? Se isso acontecer, mesmo que pareça difícil naquele momento, não seja o que você escolheria, o que você gostaria, lembre-se de que Deus está agindo para te salvar. Terceira lição: não desperdice as oportunidades de salvação. Na história de Nabucodonosor, Deus deixou o toco para mostrar que ainda havia oportunidade de renovação. Mas para aqueles que não aceitam a soberania de Deus, chegará o dia do acerto de contas, como diz o profeta Malaquias. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha, e serão consumidos desde as raízes até os ramos. E assim a gente se despede de Nabucodonosor. O plano de Deus se cumpriu, e a declaração pública em que Nabucodonosor reconhece a bondade, a misericórdia e a autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrado na história sagrada.